Bom dia, bom dia, bom dia. Esse aí é o mapa do eclipse. Para quem não sabe, eu escrevi um post para o eclipse caindo em cada casa e ensinei como identificar onde está o 12 graus de Sagitário no seu mapa natal. Dá uma olhada no meu Instagram, @yubimiranda, ou no meu Telegram, Yubimiranda Astrologia, tudo junto, que você vai ler essas interpretações lá e poder ter uma orientação melhor. Agora, eu vou falar especificamente do eclipse, do que ele representa, né? Aconteceu hoje, 4 de dezembro de 2021, sábado, às 4h43 da manhã, né? Horário de Brasília, e temos aí um eclipse solar em Sagitário, então é um período que vai até o próximo eclipse solar, que vai ser dia 30 de abril de 2022. Então, o que eu vou falar aqui tem repercussão até final de abril do ano que vem. Então, é um período para a gente tentar enxergar certos comportamentos que até então estão meio viciados, inconscientes, compulsivos, acender a luz sobre eles. Quais, por exemplo? Por exemplo, a nossa maneira de transmitir aquilo que a gente acredita, de publicar né, nas redes sociais, de propagar nossas crenças, de ensinar, de tentar impor goela abaixo, né, nossas verdades absolutas. Se a gente está muito arrogante e não se abrindo para outras perspectivas e pontos de vista, se a gente está muito fanático, se a gente está muito radical, muito preto no branco, né? Essa pode ser uma atitude que merece ser conscientizada para a gente expressar o que a gente acredita, segue e professa de uma maneira mais bem-humorada, de uma maneira mais leve, de uma maneira menos impositiva, de uma maneira mais livre, permitindo a liberdade ao outro de pensar diferente, de discordar, de seguir ou não determinado conselho que a gente dá, seguir ou não determinada orientação que a gente dá. E é um período também que vale a pena a gente refletir sobre as crenças, principalmente a respeito da casa, né, da área da vida em que esse eclipse está caindo. Como é que você vem lidando com essa área da vida? Repito, vai lá no meu Instagram que você vai ver, né, interpretações sobre isso, e o que eu vou falar agora pode enriquecer ainda mais. De que forma você tem? Você tem acreditado em você? Tem acreditado no futuro? Como é que está a sua fé? Como é que está a sua maneira de vivenciar essa área em que 12 graus de Sagitário cai? Você está uma atitude muito fanática ou está com uma crença que te eleva, que te joga para o alto e avante, para cima, que te entusiasma? Você está vivendo essa área da sua vida com um propósito maior? Sagitário pede esse propósito, Sagitário pede a gente enxergar a vida, e principalmente essa área que o eclipse cai, de uma maneira que a gente ressignifique essas experiências, principalmente as experiências do passado, vinculadas a esse âmbito da nossa vida. A gente não muda o passado, mas a gente pode ressignificá-lo. Então, né, a verdade liberta. Essa é uma frase completamente sagitariana. Então, vamos buscar compreender melhor as leis e os princípios que regem essa área da nossa vida e tentar vivenciá-la de uma maneira mais elevada, né, mais inspirada, mais entusiasmada, com um propósito maior mesmo, né? Então, isso vai ser interessante. A gente pode também, nessa área que o eclipse cai, no nosso mapa natal, a gente pode ter uma capacidade maior de divulgar, de ensinar, de treinar, de compartilhar o nosso conhecimento. Então, vale a pena também a gente seguir nessa linha. A gente vê que o Mercúrio está junto, né, com o eclipse. Mercúrio está 15 graus e o eclipse está 12 graus de Sagitário, então o Mercúrio está envolvido, né? Eu considero até 5 graus como um aspecto forte, então o Mercúrio está envolvido nesse eclipse, pedindo para a gente tomar mais consciência sobre a nossa maneira de estudar, de aprender, de se locomover, de informar, de comunicar, de usar as palavras, escrevendo, falando, nas redes sociais. Então, né, Sagitário negativamente é um signo que julga muito duramente, né? É um signo negativamente muito preconceituoso.
Então a gente tem que avaliar direitinho se a gente não está sendo, né, bastante, muito duro nos julgamentos, naquilo que a gente posta, naquilo que a gente reflete, né, esses julgamentos muito severos, muito preto no branco, mostram um preconceito, né? Então esse eclipse está pedindo para a gente olhar com carinho essa caso a gente esteja se comportando dessa maneira, né? E como no próprio mapa do eclipse tem Vênus, Plutão é um dos regentes desse ascendente da alunação, ascendente em Escorpião. Saturno, Plutão e Vênus na casa 3, que é a área natural de Mercúrio, né? A área associada justamente ao aprendizado, à comunicação e à interação. Então, para a gente ver o quanto que é necessária a responsabilidade maior, Capricórnio, Saturno, com relação às palavras, casa 3. A gente tentar estabelecer contatos que vão ser transformadores, né? Trocar ideia com pessoas que realmente, com as quais a gente pode aprender, a gente pode compartilhar e ser um intercâmbio de ideias, de opiniões transformador. Aí beleza, porque senão é muita repressão, né? Muito jogo de poder ali, intelectual, comunicativo, quem sabe mais do que o outro, quem argumenta melhor que o outro, quem conhece mais do que o outro e querer, né, dominar o outro por meio da palavra, da censura, do julgamento, né, da soberba intelectual. Então, que a gente possa reconhecer que a gente não sabe tudo, que é bom a gente aprender, que é bom a gente se abrir para outras perspectivas na troca com amigos, colegas, irmãos, vizinhos, galera da rede social, grupos, né? Pode ter uma troca muito massa. Daí até 30 de abril de 2022. E continua, né, gente? As crises aí por conta de um acidente em Escorpião. Então, e o Marte, que é o regente desse ascendente da lunação, está em quadratura com o regente da própria lunação, do próprio eclipse, né? Porque Júpiter está ali em quadratura com Marte. Marte é Escorpião, Júpiter é Sagitário. Então, isso aqui reforça ainda mais o quanto a gente pode estar muito duramente julgador, a gente pode estar rotando verdades absolutas, pode ter muita briga na justiça, pode ter muita treta. Com relação a plágio, né? Casa 3, Mercúrio, isso acabar dando briga, né? São crenças, convicções políticas, Júpiter em Aquário, sendo afrontadas, né, desafiando, quadratura com Marte, gerando treta, quadratura com Marte. Então, estamos aí entrando no ano de eleição, então isso já mostra que os ânimos, Marte, vão estar exaltados, Júpiter, e a gente pode acabar errando a mão aí ao defender os nossos ideais com até mesmo violência, né? Então a gente tem que ficar muito esperto, sabendo que, cara, a gente não muda a cabeça de ninguém, a mente de ninguém. O máximo que a gente pode fazer é compartilhar nossas convicções e dar liberdade para o outro, né, concordar ou não. Então, porque senão vão ser embates, sim, culturais, filosóficos, religiosos, acadêmicos, jurídicos, homéricos, né? Muita briga na justiça pode rolar e isso acabar gerando um adiamento de projetos, uma anulação de vontade, né? O Marte está na 12. Então, que a gente possa, né, compreender e ter empatia, né? Não que a gente não deva nos afirmar por meio da palavra e das nossas convicções, né? Bancar mesmo aquilo que a gente acredita, mas sem ficar com uma espada em riste ali, querer, com qualquer discordância, querer fincar a espada ali, dar um touché e sair vencedor e mostrar que é o certo, né? Essa busca de eu tenho razão vai estar muito insana. Então a gente tem que ter muito cuidado para não entrar numa guerra santa, né? Para não entrar nesses embates desgastantes de energia com quem pensa diferente, tem uma ideologia diferente. Não dá, a gente fica querendo impor, né, cara, o que a gente acha certo. É uma animalidade, né? Um instinto animal, insano e boboca, porque não leva a lugar nenhum. Mas essa é uma tendência que eu preciso falar, porque ela vai estar muito ativa nesse período, né?
Que a gente possa usar a empatia desse Marte em trígono com Júpiter, dessa Vênus em sextil com, desse Marte em trígono com Netuno, dessa Vênus em sextil com Netuno, para a gente ter mais empatia e sensibilidade e, cara, dar liberdade para o outro pensar diferente, né? Ter crenças diferentes, religiões diferentes, concepções diferentes. Certo? Essa é a grande pegada e continua também a pegada, né, da gente olhar para nossas sombras, para o nosso lado B, né? A caixa de Pandora continua aberta, saindo aí conteúdos venenosos, densos, que a gente precisa transmutar, né? Acolher e direcionar a nossa raiva, o nosso ódio, o nosso ciúme, a nossa possessividade, a nossa inveja de uma maneira mais construtiva. Há uma joia na ferida, né? O nosso lado B, a sombra, tem uma puta energia de transformação, de superação, de renascimento, e que a gente pode ser, sim, agentes catalisadores de mudanças, não indo lá e querer intrometer na vida do outro, mas quando o outro chegar, a gente, ou pelo nosso próprio exemplo, a gente inspirar as pessoas a também mudarem, né? Isso é uma pegada bacana do Marte em Leão, Marte em Escorpião, em quadratura com Júpiter em Aquário ali. Certinho, pessoal? Então é isso. Repito, sigam lá de @Miranda para vocês. Vai lá no meu perfil e vejam a interpretação do eclipse para cada casa. Beijãozão!